Gi me mandou um e-mail hoje dizendo que ela teve um sonho, né, onde ela via o irmão dela, que é pastor, e ele estava vestido com uma roupa, parecia uma túnica da época de Jesus, mas não estava com cor branca, não. Estava com uma cor meio marrom claro. Ou seja, a veste não está pronta, pelo que eu entendi, né? E aí ele estava de costa, ela via ele de costa, e ele estava subindo numa escada bem alta. Depois disso, ela viu um cavalo branco vindo bem forte, correndo, ao ponto que as crinas dele ficavam voando ao vento, né? E logo em seguida ela viu a palavra fim. Aí ela me pediu o discernimento do sonho. E eu falei para ela: olha, irmã, o discernimento, né, até pela circunstância do seu irmão ser pastor, é que a igreja aí não está pronta, né? Não está com roupa branca, né? Está ainda com contaminação, por isso a cor era marrom, né? Marrom claro, mas era marrom. E a respeito do cavalo branco vindo, né, irmãos, é a chegada do Apocalipse, né? Então, quando ela viu a palavra fim, o entendimento chegou o fim da era da igreja. Chegou o fim da igreja em si, né? Porque está na hora de vir o Apocalipse. A igreja gentílica tinha um tempo determinado e esse tempo chegou ao fim. Aí passei o e-mail para ela, falei para ela: pede uma palavra ao Senhor de confirmação, porque eu entendi que o irmão dela, por ser pastor, representa que a igreja que está aí não está pronta ainda, está com a roupa suja. Mas que mesmo assim acabou o fim dela, porque o cavalo branco vindo rápido, irmãos, né? Pode ser uma alusão também à chegada do anticristo, né? Porque tem gente que fala que o primeiro selo é a chegada do anticristo. Enfim. Aí ela pediu uma confirmação para o Senhor e caiu exatamente em Isaías 56, que fala sobre isso, sobre a chegada do juízo dele, sobre fazer justiça, porque a salvação dele está prestes a vir e a justiça dele para se manifestar. Aí no verso 2 diz: bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarde de profanar o sábado. Ou seja, sábado, a gente sabe, foi Jesus Cristo cumpriu o sábado se cumpriu nele, então a gente troca aqui a palavra sábado por Jesus. Então, bem-aventurado é o homem que está aguardando a vinda de Jesus, que está aguardando Jesus, que não está profanando o nome de Jesus, né? Não está fazendo mal. Aqui, ó, guardando a sua mão também de fazer o mal. Verso 3 diz assim: então fale o filho do estrangeiro que, se houver unido ao Senhor, certamente o Senhor me separará do seu povo, e nem tampouco diga a o eunuco: eis que eu sou árvore seca. Ou seja, quando o Senhor vier, a palavra mesmo diz: toda árvore que não tiver fruto, corta e lança fora. É um marco para o fim dessa igreja, para toda a apostasia dela. Se não tiver de pé na presença de Deus, se não estiver dando fruto, vai ser cortada, né? O ramo que não dá fruto vai ser cortado. E ele está exortando aqui na palavra que não diga, mesmo com toda a impossibilidade, porque o eunuco, ele representa um homem que está impossibilitado de gerar filhos. Mas mesmo assim, nem sendo eunuco, ele não pode ser achado por Deus como uma árvore seca, tem que estar dando fruto. No verso 4, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. O que o Senhor fala? Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que os de filho e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. O que o Senhor está dizendo aqui? Em outras palavras, a gente faz uma alusão àquela palavra que diz assim: vós, tendo pouca força, guardastes a palavra da minha, né, perseverança.
O eunuco aqui representa a igreja de Filadélfia, que apesar da sua pouca força, né, apesar do seu pouco poder, digamos assim, é, até mesmo para gerar vida, porque o eunuco não gerava vida, né? O eunuco, todo mundo sabe, era um homem que era privado do seu órgão genital masculino. Então, aqui a palavra está dizendo, mesmo vocês não tendo as suas limitações, né? Mesmo você tendo a sua limitação, se você ainda assim guardar a Jesus, se você ainda assim estiver dando fruto, né? Se você ainda assim estiver escolhendo aquilo que Deus se agrada, que você escolha e mantendo a aliança que você tem com Deus, Deus vai te honrar e vai te tratar melhor ainda do que os filhos e filhas, que no caso é uma referência, é uma alusão aos antigos, né? Os primeiros filhos da aliança, né? Da aliança, da promessa, né? Através de Abraão. Então, Deus está falando aqui que a igreja que estiver, mesmo com as suas limitações, mesmo nesse tempo de treva, né? Que é quase impossível dar fruto, é difícil, mas se o Senhor vem e vai encontrar a igreja dando fruto, fazendo o que agrada a Deus, guardando a aliança que tem com Deus, ele vai honrar a gente até mais do que honrou a muitos judeus da promessa, entende? Verso 6 fala assim: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para o amarem, o nome do Senhor, e para serem servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também eu levarei ao meu santo monte. E os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Aqui, o Senhor está fazendo, já no Velho Testamento, uma promessa para que todos aqueles mesmos que não são judeus, né, filhos de Abraão, do seio de Abraão, né, herdeiros, né, da promessa que foi feita a Abraão, todos os povos teriam a oportunidade de se achegar ao Senhor para fazerem parte da casa do Senhor, do santuário do Senhor, a casa de oração. Né? No verso 8, ele diz assim: diz o Senhor, Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei a outros, né, outros aos que já se lhe ajuntaram. Ou seja, eu sou Deus que eu chamo o meu povo de Israel, onde quer que ele foi espalhado, né, onde quer que ele esteja, e ainda, além de chamar a estes, né, os antigos hebreus que estão espalhados pelo mundo inteiro, os judeus antigos, israelitas, eu ainda vou juntar outros que não são judeus. Ou seja, é uma menção clara aqui no Velho Testamento do mistério que Deus revelou através de Jesus para alcançar toda a alma, todos os povos. Né? Não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais, né, qualquer um que se achegar a ele, sendo judeu disperso ou não, sendo de outras nações ou não, ele mesmo vai receber. No verso 9, ele diz assim: vós todos os animais do campo, todos os animais do bosque, vinde comer. Eu entendo que isso é uma alusão também, né, que o Senhor vai guardar até os nossos animais, porque a palavra de Deus diz que quando acabou o cativeiro babilônico, até os animais, né, dos judeus, dos hebreus, foram contabilizados e foram com eles. Do Egito, a mesma coisa. Quando os hebreus saíram do Egito, levaram seus animais. Ou seja, o Senhor aqui está fazendo, profeticamente, uma referência que ele vai cuidar até dos animais que estiverem, né, relacionados ao seu povo. Né? No verso 10, todos os seus atalaias são cegos, não sabem? São todos cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e não gostam, e gostam do sono. Né? O que o Senhor está dizendo aqui? Quando ele diz que eu mesmo vou congregar, assim diz o Senhor, que congrega os dispersos e ajuntará a eles outros povos, ele está dizendo que os atalaias daquela época, ou seja, aqueles que eram para anunciar o perigo,
anunciar digamos assim, a apostasia espiritual, o afastamento daquele povo para com Deus, que era para falar para aquele povo se endireita, porque Deus está chegando, porque o juízo dele está chegando. Isso é uma alusão clara e profética para o nosso tempo também, porque o Senhor fala na sua palavra que os cães gulosos, né, existem. Quem são cães gulosos? São aqueles que vivem da gordura da ovelha, né? São aqueles que têm aparência de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores. Os cães são os falsos profetas, são os falsos atalaias, né? No caso aqui ele faz uma alusão a um atalaia inútil, porque atalaia cego não serve para nada, porque o atalaia, ele tinha essa função de observar o tempo todo, estar vigiando, olhando em volta o perigo, para quando viesse um exército, né, inimigo, ele desse, tocasse a trombeta, ele desse o alarme para o povo se preparar que o inimigo estava chegando. Então, quando o Senhor fala no verso 10 de Isaías 56, os seus atalaias são cegos, ou seja, são inúteis, são cão mudos, porque não dá o sinal do perigo. Então, hoje, essa igreja que está em apostasia, ela é paralelo, né? Ela é, digamos assim, profeticamente, exatamente isso. Atalaia que não serve para nada, é cego, cão que não fala nada, não dá o alarme do perigo, né? Não pode ladrar, anda adormecido porque está tudo dormindo no sono da indolência, está tudo embriagado com as coisas desse mundo. Perderam a sua verdadeira função, seu verdadeiro chamado. E o pior é que no final do verso ele fala, além deles estarem assim, dormindo, deitados, não estão de pé na posição, eles gostam de estar assim, eles gostam do sono. No verso 11, então, o Senhor fala exatamente, estes são cães gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Ou seja, quando Deus fala, eu vou congregar os meus de Israel, os meus dispersos, eu vou ajuntar, o Senhor está admitindo que, na verdade, o pastor verdadeiro, como diz a palavra, que dá vida pelas ovelhas, é Jesus Cristo, porque os pastores que aí estão, e que havia também naquela época de Isaías, eram pastores mentirosos, né? Eram pastores que se faziam como cão guloso. Ou seja, o que é o cão guloso? Irmãos, quando um cão está com fome e ele é guloso, ele não tem fidelidade para com o dono, se você tentar pegar a comida de um cão guloso, ele vai morder a sua mão. Ele não se importa que você está com fome, ele não divide, ele quer sempre mais, né? Graças a Deus que ainda há servos verdadeiros do Senhor que fazem o que a palavra de Deus diz. Dividem, não amontoam só para si, né? Não amontoam para si. Atende aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, né? Divide o pão, reparte o pão, como a igreja primitiva fazia. Porque quando o Senhor fala aqui, estes são como cães gulosos, ele está falando disso. Um cão guloso pode ser o dono, pode ser o que for. Se meter a mão no que é dele, ele vai te morder. Entende? Então, o Senhor fala no verso 11 de Isaías 56 isso. Eles não podem se infartar. Hoje, essa igreja que está aí em apostasia é a mesma coisa. Quer sempre mais, quer abrir sempre mais igreja, porque o que importa para ela é ter templo, para continuar fazendo o comércio que é feito, infelizmente. Jesus já avisava. Lembre que eu vos avisei. Muitos virão em meu nome, farão de vocês comércio. Né? Então, essa igreja que aí está, graças a Deus tem suas exceções, ela está como cão guloso. Na verdade, ela não está no intento de alertar as almas, de salvar as almas, mas sim de amontoar cada vez mais para si riquezas terrenas. Continuar com o comércio que Jesus avisava. Iriam fazer de vocês negócio. Amém? Então, aqui no verso 11, o Senhor já está falando que naquele passado, naquela época, era assim, né? E profeticamente, fazendo uma alusão para o tempo da igreja gentílica, a mesma coisa acontece hoje. Eles se tornam para o seu caminho, né? No verso 11, segunda parte, diz: todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte, ou seja, o que é deles é o que importa, o que eles conquistaram é o que importa, o objetivo deles é o que importa. Não é? Ele não tem aquele sentimento de compartilhar. Né? Ele só se importa com o que é dele, só quer para ele.
Se esquece que, na verdade, ele está usando das ovelhas que não são dele. Ele está lucrando com as ovelhas que não são dele, mas sim do pastor verdadeiro que dá a vida pelo ovelho, que é Jesus Cristo. No verso 12, vinde, diz o Senhor. O Senhor diz que eles dizem, vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Ou seja, o Senhor está dizendo que eles se unem com eles mesmos e se embriagam no pecado, se mancomunam, se entrelaçam no pecado, um defende o outro, e se embriagam juntos, né, do vinho da Babilônia, nas coisas desse mundo, olhando para baixo, para as coisas terrenas. Eles ficam embriagados nisso tudo, unidos. E dizem que o dia da manhã, que na verdade profeticamente é uma alusão ao dia terrível do Senhor, o dia que um dia virá, a ira do Senhor que um dia virá, o juízo do Senhor que um dia virá, não virá. Eles falam para si mesmo que o amanhã sempre será como hoje. Se hoje eles estão na abundância, amanhã vai continuar a mesma coisa. Essa igreja apostatada, ela sempre está dizendo que haverá misericórdia de Deus, que o juízo não vem, que o reino milenar não vem, que Jesus não vem restabelecer o seu reino na terra, porque sempre ela está dizendo entre si, para os membros, né, para todos que se envolvem com ela, que Jesus ainda demora a voltar. Então era assim no passado e está sendo assim hoje. Não, vamos continuar nesse ritmo, vamos construir mais igrejas, não precisa se importar com os pobres, não precisa doar seus bens para os pobres, porque não tem sinal da vinda de Jesus, não. Essas coisas que estão acontecendo aí sempre aconteceram. Está vendo aí? É o que a palavra está dizendo. Eles se garantem na dita, entre aspas, sabedoria deles, entendimento deles, visão deles terrena, e acabam, como diz a palavra, se fazendo ignorantes, burros mesmo, né? Burros, porque na verdade Jesus pode voltar hoje na vida de qualquer um de nós. Você pode morrer instantaneamente, do nada, num segundo, ter um infarto fulminante e se encontrar com Jesus. Então eles estão, na verdade, embriagados no perigo, né? Por quê? Porque com Deus você tem que estar na posição, ainda mais quem recebeu o chamado, quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você morrer hoje, se você tiver nessa cegueira, embriagado com as coisas do mundo, com a ganância, né? Sendo uma pessoa totalmente diferente do que o Senhor espera de cada servo seu, você vai encontrar o juízo de Deus de um jeito ou de outro, na hora da morte, quando ela vier, porque você vai acordar, né? Você vai ressuscitar da sua morte para a condenação. Mas como aqui no verso 12 de Isaías 56 é narrada uma situação em que os cães gulosos, falsos pastores, né, os falsos atalaias, inúteis, não servem para nada, porque não tem visão espiritual. Eles se reúnem entre si para se embriagar entre si. E é assim que funciona, infelizmente, a igreja de hoje também. Congressos e mais congressos, né? Congressos caros, reunião Gideão daqui, reunião disso de lá. Vamos arrecadar mais verbas para fazer a igreja, quando os sinais da vinda de Jesus estão aí, à frente de todos nós e deles também. Só não enxergam porque estão embriagados. Então, o Senhor confirmou através da palavra que o entendimento que eu tive do sonho da irmã Gi é justamente esse. Acabou a hora desses pastores que não estão preparados, não estão com vestes brancas, santificados, tentarem dizer que estão subindo a escada da fé. Não há mais tempo, eles já deveriam estar no alto. Amém? Eles já deveriam estar prontos. Na visão, né, do sonho da irmã, ele ainda estava subindo, ou seja, ele ainda estava, né, numa posição que não daria tempo dele chegar ao topo. Ou seja, despreparado, como a igreja de hoje. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que seja feita a sua vontade, que venha a nós o vosso reino, assim aqui na terra como no céu. Amém.